Fala pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui uma apresentação para vocês aqui do fluxo que eu criei, que é uma imagem do fluxo completo, apesar de ser grande assim, ou mais ou menos grande, né? Tem gente que não acha tão grande. Mas é bem resumido na conversa com o usuário, tá? Então vamos aqui. Vou apresentar aqui para vocês, bem rapidinho. O usuário vai aqui, coloca a agenda fácil. Aqui é um fluxo de agendamento para clínicas médicas, tá? Mas pode ser para qualquer outra coisa. Só basta você alterar as variáveis aí e o comportamento fazer algumas adaptações. Basicamente, isso aqui atende qualquer fluxo de agendamento. Tá bom? Vamos nós. Então, vamos aqui. Aqui trabalho na Agendou Fácil, nesse textozinho aqui, que é só um teste. No teste, todas as condições são verdadeiras. Nenhum cliente vai ter todas as condições. Por que eu coloquei isso? Para poder vir direto para cá, nos testes que eu estou fazendo. Mas cada uma dessa aqui, se ele tiver uma dessa, ele vai subir e vai pegar uma solicitação dessa, ou seja, se o cliente retornar com conversa, tá? Depois eu explico como fazer isso aqui. Vamos supor que o cliente é novo. Eu já coloco a etiqueta como novo, estou fazendo um teste AB, passando várias sequências, e cada sequência dessa tem um tipo de apresentação. Né? Olá, saudação, um textozinho, só saudação e texto, sem saudação, aí oi, uma saudação e um texto. Tá? Então cada uma trabalhando de um jeito. Aqui eu aguardo 7 segundos, dei 7 segundos, logo em seguida que eu dei isso aqui, eu já pergunto com quem eu falo. Vamos supor que ele demora a responder uns 30 minutos. Aí eu mando outro. Como é que você se chama? Tá? Os 30 minutos, estou 4 segundos, boto. Como você se chama? Posso até tirar esses 4 segundos aqui, que de repente os 30 minutos já basta. Mas vamos nós. Ele botou como você se chama. Se ele demorar 30 minutos e não responder, eu dou mais 7 segundos, que eu posso tirar também. Está dando 30 minutos e 7 segundos. Se está dando 30 minutos e 4, posso tirar isso aqui. E aí, porque normalmente eu faço duplicando, e acaba ficando esses delays que não era para estar. Mas vamos mais. Aqui eu boto aqui um textozinho, devido à falta de demora no retorno, vou encerrar o atendimento. Boto aqui a resposta do cliente, mas eu tinha que botar a resposta do cliente, eu tinha que botar essa etiqueta e retirar a etiqueta que eu coloquei aqui, né? De novo cliente, tá bom? Só para... E não é cliente, é lead, né? O cliente só depois que ele efetiva o agendamento. Então ele é lead. Tá, então aqui ele vai e finaliza o fluxo. Ok, vamos supor que ele também é muito feliz. Né? Ou ele respondeu o nome dele aqui ou aqui. O GPT vai lá, entende, joga para cá, tem 4 opções. Todas as 4 opções é um texto de mensagem pré-definida, de áudio, onde ele vai falar o nome do cliente de acordo com o que o GPT entender aqui, tá? Do nome. Aí ele vai sair aqui, fulano, agradecemos seu contato, etc. E tal. Aí quando ele vem para cá, ele vem para esse rumo de fluxo para cá, que todo mundo deságua aqui. Então, aguardando aqui um par de 5 segundos, logo após o áudio, eu dou 5 segundos e já boto aqui, como posso te ajudar hoje? Eu fiz todos os áudios, ele diz o que eu posso fazer por você, tá? Pergunta o que eu posso fazer por você. Mas, eu vou aqui e já coloco, digitando, para que ele coloque o que ele quer e ele já responda aqui. E o GPT vai lá e salva, né, o nome GPT, então ele bota aqui. Aqui eu pergunto o nome, né, ou nome não, pergunto o serviço, desculpa, se ele não responder em 5 minutos, eu boto: você gostaria de marcar uma consulta, fulano? Aí ele vai dizer o que ele quer. Tá? Se ele disser não, ou ele não responder, vem para esse fluxo aqui de encerramento, que também, mais uma vez, eu estou observando aqui que eu não tirei a etiqueta anterior, estou só incluindo uma nova, tem que tirar. Mas beleza, depois eu faço isso. Aí vem para o GPT entende qual serviço que ele quer e vai interpretar. Aqui eu estou colocando explicitamente que ele só considera cancelamento cancelado se ele disser na texto. Se ele não disser, ele vai, no resumo da ópera, ele vai dizer o que é agendamento, agendar, agenda, realizar consulta. Né? E aqui eu botei uma condição para pré-validar isso aqui, ou seja, todas as condições são verdadeiras, né? Ou seja, se contém dentro do contexto, no retorno dele, tiver algum texto desse. Se tiver, ele vai caminhar feliz, aqui vai marcar a consulta. Se não tiver, ele vem para cá. Cancelar o prazo, ok, fica registrado. Aqui eu faço uma covalidação, porque pode ser que o cara tenha sido, o cliente tenha abreviado, colocado N tio, finalizar, não quero consulta, né, não quero mais a consulta, qualquer coisa. O cliente nunca subestime a capacidade do cliente de sair do fluxo que você imaginou. Tá? Então o cliente vai lá e coloca, para validar esse entendimento aqui, eu vou aqui e coloco um menu, tá? Só para validar. Só esse menu só entra se ele disser alguma coisa fora, ou seja, algumas pessoas vão entrar aqui porque depende de como eles colocam. Aí eu vou e pergunto: ok, para ficar registrado em nosso sistema o que você deseja, a gentileza de assinar abaixo.
Parece uma redundante se ele disser que é agendar. Se ele disser que é agendar, em tese, não é para ele vir para cá, tá? Mas ele botar agendar, alguma coisa lá, o GPT entendeu, e aí na resposta do GPT, como a gente não tem muito como prever, ele botou aqui para baixo. Né? É um risco, então para evitar fadiga, vou colocar aqui esse entendimento. Quando ele bota novo agendamento, ele vai para o mesmo fluxo que esse aqui tivesse dado certo. Vem para cá. Se ele cancelar, ele vem aqui e cancela e tal. Eu tento botar um áudiozinho aqui para ele, ó. Poxa, sentimos muito por você ter que desmarcar sua consulta. Guarde só mais um pouco. Por gentileza, já vamos concluir. Né? Ele pode dizer isso. Aí passa um áudio que é uma recuperação de venda, né? Vamos dizer assim, tá? Bota uma escassez nesse texto onde eu digo: você tem certeza que precisa cancelar? Olha, olhei a agenda, olha, olhei a agenda de marcação e realmente está bem complicado para você marcar a curto prazo. Aí ele vai lá e diz lá que está apertado, se ele quiser cancelar. E aí, posso confirmar seu cancelamento? Se ele disser assim, não perca mais nem seu tempo. Eu botou cancelamento, não tenta converter. Já está certo de cancelar, chegou que cancela. Estou incluindo a etiqueta, mas não estou tirando a outra. Era para estar tirando, vou ter que rever todas as etiquetas. Demonstrando aqui a vocês, gravando, eu estou percebendo isso. Tá bom? Então, tentar remarcar, bota aqui uma etiqueta, solicitar encaixe. Perfeito, melhor decisão, dos parabéns a ele, que realmente a agenda dos médicos está bem complicada. Se você cancelar sem solicitar remarcação, fica bem complicado fazer encaixe. Tá. Aí ele salva aqui, tá, esse fluxozinho aqui, se ele não responder ele vai cancelar. E aqui, remarcação é diferente do novo agendamento, tá? Apesar de no final ser a mesma coisa, o meio termo não é. Então, um novo agendamento é eu dizer uma nova data. Um encaixe, eu estou pedindo a ela para que ela veja a possibilidade de antecipar alguém ou alterar com alguém para que eu possa ter naquele data. Então, bem aqui eu estou pedindo, foi a data que eu gostaria, tá? Para que eu possa tentar ver se eu consigo esse encaixe. Beleza? Pode ser que eu não consiga, pode ser que aqui é uma intervenção humana. Quando chegar aqui, no relatório aqui, tem que conter todos os clientes que chegaram em solicitação em encaixe, para que a atendente vá lá e solicite um reenvio de mensagem, dispare em massa, qualquer coisa, ou no X1, né, ou seja, no 1 a 1, solicitando um cancelamento, ou desculpa, um encaixe. Né, e vai falar: fulano, seu horário é para 17 horas, o que, é que vocês acham de antecipar para meio-dia, para 2 horas da tarde? Você tem interesse? A cliente tem, eu tenho sim, aí ele antecipa. Aí aquela cliente que pediu o encaixe vai ficar nas 17 horas, você só fazer a troca de posições. Mas isso a IA não faz, tem que ser totalmente manual, porque tem que conversar com o cliente e explicar o problema. Pode ser que em um momento a gente consiga evoluir dessa forma, mas a princípio não. Então, para evitar deixar um fluxo gigante, melhor fazer a intervenção humana. Mas vamos supor que a cliente não tem tempo. Se ela não tem tempo para poder fazer isso aqui, não se preocupe, a cliente vai cobrar. Quando a cliente cobrar, eu tenho um fluxo definido para ela nessa situação, depois eu mostro. Tá? Então, aqui, então vamos supor que ele fez um novo agendamento, agendamento, chegou aqui. Né? Lembrando que já é um fator uau, eu receber um áudio com o meu nome. Eu, na visão de cliente, eu receber um áudio com o meu nome, já é um fator muito top. Porque eu estou dizendo para o cliente: poxa, eu estou recebendo aqui uma apresentação muito top. Não é isso? Uma apresentação muito top. O cara falou meu nome no áudio. Isso é muito bom. Se ele tiver noção, ele vai saber que é uma gravação. Mas se não, ele vai falar assim: estou falando com o cliente, com o atendente mesmo. Tá? A intenção é essa, né? Deixar mais humanizado e deixar menos parecido com o robô. Usar toda a tecnologia possível, mas sem parecer ser um robô. Isso aí gera um choque, né? Vamos dizer assim, no fluxo. Ok? Então, assim, só receber o áudio com o meu nome, eu como cliente já fico muito satisfeito. É diferente, já muda muita coisa. E agora imagina você receber esse mimo aqui, tá? Então, ó, ok, irei abrir a agenda dos médicos para você, aguardar uns segundos. Esses segundos aqui eu peguei com a visão do Alan, tá? Em um dos fluxos desse, se não me engano é o fluxo de serviço de IA, ele coloca isso, ele bota aqui minuto e depois ele vai lá e coisa de minutos, para poder passar a sensação que é um cliente, um atendente realmente, está falando com o cliente. Inclusive ele bota a foto elevador justamente para isso, para poder induzir a sensação de ser uma pessoa falando, tá? Então, vou lá, agora eu vejo aqui, ó. Enquanto você disponibiliza a agenda, pedir um café para você. O cliente: como assim um café? O cliente vai receber um café para ele, tá? Eu posso botar aqui um delayzinho, eu coloquei 3 segundos para poder mostrar, para poder mostrar, tá? Mas então, quando eu vou fazer o processo, né, eu estou tentando agilizar
esse tipo de apresentação. Estou fazendo o café, passando para o cliente, para que o cliente possa seguir o fluxo. Aí ele vai ter aqui a requisição, tá? Nessa requisição, ele vai estar fazendo a solicitação do café do cliente. Mas olha que bacana, nesse momento aqui, eu estou recebendo uma imagem com o nome do cliente, tá? Então, eu vou apresentar isso no WhatsApp aqui para você já já. Então, eu estou recebendo aqui a imagem, uma imagem com o nome do cliente lá no café. Isso gera um fator uau no seu fluxo. Você sai de um simples fluxo e está usando toda a tecnologia envolvida para entregar um valor, tanto para fazer uma apresentação, né, um empreendedor, como para poder você vender esse fluxo, como para o cliente que está recebendo aquele contato. Então ele está recebendo aqui o contato do café, tá? Então, e ainda tem mais, se der errado aqui, ele vai receber um café feito para você, a imagem, tá? Da Starbucks, porque aqui é diferenciado o negócio. Então, ele vai receber aqui o café, que é, imagine que o cliente chegou na recepção da clínica e enquanto a atendente verifica a disponibilidade do médico, ela vai ali na maquininha de café, pega o café para ele. Mais ou menos essa a lógica, tá? Então, aqui, se der errado, ele vem para cá. E essas duas ações aqui é simplesmente para que eu possa entender quem foi que deu certo e quem foi que deu errado das pessoas que marcaram, tá? Então, desses 100 contatos que foi, eu tive 100 acionamentos hoje. Desses 100 acionamentos, eu tive 80 que teve marcação. Desses 80, quantos foram ter o plano de API? Ah, só 5. Então 5 receberam sem o nome. Então já tiveram uma integração um pouco diferente. Eu posso trabalhar essa informação depois, no segundo momento, tá? Beleza, então recebeu aqui a integração, papapá. Aqui eu estou indo nos API, né, para poder buscar. Esse aqui é outro ponto, mas estou usando esse recurso, né? E vou aqui só um instante e tal. Recebo aqui o link, né, 3 segundos, com mais 3 dá 6, com mais 3 dá 9, estou gravando aqui, né, disponibilizando o link da aplicação que vai fazer a gravação, a disponibilidade da agenda, eu também faço a gravação, a disponibilidade da agenda. E na agenda aqui essa aplicação é muito bacana porque eu não preciso fazer integração nativa com ela, é um link bem intuitivo para o usuário utilizar, e depois que o usuário faz a marcação, ela encaminha um webhook. Esse webhook ela vai disponibilizar, o cliente pode simplesmente consumir esse webhook, tá? E aí o cliente vai consumir esse cliente, não, desculpa, a Ayla, por exemplo, pode consumir esse webhook e disparar uma mensagem para o cliente: olha, foi confirmado aqui, é seu agendamento, tá? Entendeu? Então já pode seguir esse fluxo. Ou se você quiser usar outro número, usar outra ferramenta, o cliente vai receber uma mensagem de outro número confirmando esse agendamento, tá certo? Mas tem N possibilidades. Essa ferramenta aqui é muito bacana. Eu não vou falar muito dela porque não é o foco. Tá? Então, aqui é a etiqueta, agenda marcado, ele aguarda 3 minutos. Por que 3 minutos? Porque eu entendo que com 3 minutos ele consegue fazer a marcação. Tá? E depois ele finaliza aqui o fluxo. Mas quando ele marcar, ele vai receber uma mensagem dizendo que foi confirmado o agendamento dele. Tá bom? E é isso. Vou botar para rodar aqui para vocês verem. Ah, tem outro ponto aqui. Né? Como vocês viram, no decorrer de todo o fluxo, eu vou colocando etiquetas, cancelamento, solicitação de encaixe, etc. E isso eu trato bem aqui, ó, quando o cliente puxa contato comigo de novo. Tá? Então, quando o cliente passa contato comigo de novo, aqui eu coloco apenas uma delas, ou seja, quem tiver uma dessas etiquetas, ele vai vir para cá, e aqui eu trato cada um individualmente. Tá? Cada um individualmente tem uma mensagenzinha. E nessa mensagem eu... Ah, que ótimo você por aqui. Mas observei que você já possui um agendamento confirmado. E aí lá embaixo eu volto ele para o fluxo, onde eu pergunto: então, o que eu posso fazer para você hoje? Eu sei que ele tem agendamento confirmado e pergunto o que eu posso fazer por ele hoje. Está perfeito, eu já estou aproveitando o fluxo, não tem que refazer esse fluxo. Só que tem um probleminha que eu descobri fazendo isso, vou já explicar. Tá? Então, que ótimo ter você por aqui novamente. Acho que você se ocupou no nosso último contato e acabou não avançando. Isso aqui é quando? Quando o cliente... ele me deixou o cliente no vácuo, né? Então ele está sem resposta do cliente. O cliente foi lá, passou 30 minutos, não respondeu, ficou a resposta do cliente nessa etiqueta. Ou quando ele quer um encaixe. Lembra que eu falei quando o cliente pediu um encaixe, a atendente ficou de ver, não teve tempo para ver e o cliente ligou cobrando? Né? Mais ou menos esse contexto. Então o cliente entrou em contato, entrou no fluxo, fez uma mensagem, aí, é um prazer falar com você novamente, mas infelizmente até o momento não consegui um encaixe para você. Posso te enviar a agenda disponível? Aí ele vai enviar aqui a agenda disponível e ele vai aqui solicitar e verificar a agenda ou cancelar o atendimento.
tá? Aí ele vai verificar a agenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque possa ser que a atendente não tenha tempo de tentar reencaixar. A cliente achou que estava demorando demais, puxou o assunto com aquele WhatsApp. Como ele está com aquela etiqueta de solicitação de encaixe, já vai cair nesse fluxo, esse fluxo vai lá e responde. E aí ele bota para poder verificar a agenda ou cancelar atendimento. Se ela fizer atendimento porque ele não tem, ela não teve consideração por mim, enfim, ou realmente eu queria para naquele dia, agora não quero mais, quero cancelar, enfim, por N motivos. A gente não perde, não vamos tentar convertê-lo novamente. Vamos aqui, faz o cancelamento e segue a vida, todo mundo feliz. Aí então ele vai verificar a agenda. Nesse verificar a agenda, ele dá um delayzinho aqui. Eu estou abrindo a agenda dos médicos para você, para lá, dá um delay aqui de praticamente 8 segundos para poder seguir. Eu já dou um jump, né? Passo por cima de todos aqueles espaços, inclusive a parte das fotos, e já venho para cá, onde ele em seguida ele vai colocar o link, tá bom? Então, ele vai lá e vai fazer um novo agendamento para ele, sem problema nenhum, e segue o fluxo corretamente. O médico, ou o atendente do médico, vai ter que entrar na aplicação lá e vai controlar, né? Ele vai ter que, quem tiver agendamento cancelado, ele vai saber e depois ele vai lá e solicita o cancelamento. O cancelamento tem que ser feito manualmente, tá? Na aplicação. Mas isso aí é outro fora, que é uma solução paliativa. Enquanto não for nativo, tem que ser feito isso. Até encontrar uma solução mais robusta. Mas lembrando, quanto mais robusta for a aplicação, maior o custo envolvido. Se você colocar um sistema de agendamento dentro do Laila, ou usando o Maker, aí você vai usar o Calendly, vai fazer uma série de coisas que no final das contas você vai ter um sistema robusto, mas quem que vai pagar por esse sistema? Tá? Quem que vai pagar por esse custo? Tem que ter tudo isso em mente. Porque o Laila, ele já tem um custo envolvido, então tem mensalidade lá para ser feito. Você pode até usar para vários clientes, né? Pagando simplesmente cobrando o adicional do cliente pelo adicional do número e colocar para rodar para aquele cliente específico. Mas até lá, né, tem um custo. Né? Você pode dividir por ele, mas não consumir os tokens. Você vai passar, se o cliente demanda muito. Enfim, tudo isso é questão de precificação. Tá? Não adianta a gente querer que o Laila tenha todas as funções. Quanto mais função ele tiver, mais robusto ele vai ser, maior custo ele vai estar envolvido. E aí a sua faixa etária de cliente tem que estar bem acima para poder pagar esses custos. Senão, não adianta você vender uma solução usando GPT, uma série de outros recursos paralelos, consumindo até a API externa, para um cliente que não está bem, vamos dizer assim, como o Alan costuma falar, né? Eu prefiro vender para um cliente que saiba que precisa daquilo do que eu fazer ele entender que precisa daquilo. Quando eu faço ele entender que ele precisa desse tipo de solução, eu vou ter que sempre estar lembrando a ele que ele precisa, ou seja, eu vou ter mais suporte. Tá? Então, esse é o objetivo aqui desse fluxo. Tá? O fluxo agora está com 17 minutos aqui, o nosso tempo está correndo, vou tentar encerrar.